A dependência do cigarro pode causar problemas cardiovasculares, pulmonares e mais de 20 tipos de câncer. Como é possível deixar a dependência de lado? É o que vamos discutir agora aqui no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui do meu lado o meu amigo da Rádio Eldorado, André Góes, que é locutor, vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Tudo bem, André? Tudo bem, Camila. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceitado, Legal. tá? Dividir um pouco mais a experiência de vida dele. Vamos falar sobre o tabaco, aqui é um vício que atinge milhares de brasileiros. Do outro lado aqui da bancada, o psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos, diretor do Núcleo Paulista de Especialidades Médicas. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bem, Camila, tudo bem, André? Boa tarde, doutor. Prazer estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante, né? É verdade. Tão contemporâneo. Isso aí. André, conta pra gente, como é que foi o seu primeiro contato com o cigarro, enfim, fala um pouquinho mais da sua história pra gente. Bom, em primeiro lugar, eu parei de fumar faz 6 anos, né? Esse ano, em novembro, eu completo 6 anos. Eu acho que eu comecei meio que como eu tô com quase 50 anos, então acho que todo mundo, mais ou menos da minha geração, começa ali naquele, querendo se autoafirmação, né? Ainda era ali no final dos anos 70, sei lá, começo dos anos 80, ainda era uma coisa meio associada à rebeldia, né? E eu aquela coisa roqueiro e tudo mais, e entrei na onda, né? Mas assim, eu fumava pouco, comecei a fumar e parava, não era uma coisa assim. Quando eu comecei a fumar de verdade, percebi que eu não conseguia mais ficar sem o cigarro, aí você se vê pego na armadilha, né? Você lembra do que você sentia quando você não conseguia parar de fumar? Ou quando você tentava parar de fumar, o que você sentia? Eu acho que é uma coisa meio... A gente não se dá muito conta dos sintomas, né? É uma coisa mais psicológica mesmo. Você fica com aquela... na fissura. Você percebe que cada vez... Depende, é lógico, do grau e de cada um, né? Mas eu tinha uma dependência... grande, assim, no final, porque eu já, acordava e já acendia o primeiro cigarro, né? Então, assim, você percebe que a dependência é grande aí, né? Que você não consegue deixar muito tempo, desde que você acordou e já acende o primeiro cigarro. E fumava o dia inteiro, né? Então, assim, eu comecei a perceber que a dependência estava grande quando eu não ficava mais sem cigarro. Eu não passava por aquela situação de acabou o cigarro, preciso ir comprar. Não acabava mais. Você comprava um pacote, então não acabava, né? Doutor, o que dá pra gente analisar do ponto de vista da origem desse vício, né? O que leva a pessoa, no caso do André, ele falou quando era jovem, ali a aceitação, né, Bom, a gente não pode esquecer que tem uma dependência física mesmo. Também a dependência física, Sim. mas o que tá por trás dessa dependência física e química dos aditivos do cigarro, o que a pessoa começa, assim, a um vício como esse, do tabaco especialmente? Você veja que a história do André é a história típica do usuário, né? Começa na adolescência. Vamos ver que 90% dos usuários de tabaco começaram entre os 13 e 15 anos. Começaram ali. E sempre vinculado a uma sensação de prazer, curiosidade e uma coisa de autoafirmação, típica do adolescente. Aquela coisa meio proibida também. Meio proibida, né? Claro. Aquela coisa, né, que tinha por muito tempo, na década de 70, por exemplo, a indústria do tabaco, ela investia demais nessa coisa na propaganda da virilidade. As mulheres também estavam rompendo tabus. Então era uma coisa muito forte, né? Começa então com a curiosidade. Depois, o que acontece? Né? A gente tem uma área cerebral que chama-se neurobiologia da recompensa. O nome é um nome até estranho, chama via mesolímbica. O que acontece nessa área? A gente tem a liberação de um estimulante chamado dopamina. Então, toda vez que a gente faz coisas que são recompensadoras, por exemplo, você atinge uma meta, você fica feliz com alguma conquista, relação sexual, come uma coisa que dá prazer, tem a liberação de dopamina ali. Então, o cigarro, no começo, a característica dele é que ele vai liberar dopamina nessa via mesolímbica. Uma vez liberada, você tem uma forte explosão, num primeiro momento, de prazer. Então, a pessoa se sente tentada a tentar de novo. Né? E aí vai gerando um comportamento impulsivo, a pessoa vai tentando, até que o cérebro começa a mudar totalmente neuroquimicamente. Como se ele te dissesse assim, bom, já que a nicotina vem todo dia, deixa eu me preparar. Então ele muda tudo. E aí começa um comportamento compulsivo. Você vai ficando compulsivo e já não consegue ficar sem o cigarro. E vai criando tolerância também, vai criando tolerância.
um cigarro já não resolve, tem que ser 2, tem que ser 3, um maço e meio, e aí vai se estabelecendo a dependência. O que é interessante é que conforme isso vai se instalando, o cigarro vai deixando de estar ligado à vontade. Então começa a estar ligado a estímulo externo. Então, por exemplo, eu vejo um café, né? Vira um hábito. Eu vejo um café, já quero fumar. Eu vejo aquele amigo com quem eu fumo, eu quero fumar de novo. E aí a pessoa está completamente dependente. Você acaba tendo gatilhos, né? Exatamente. Quando você vai, sei lá, eu entrava no carro e acendia um cigarro. É o que a gente chama de estímulo condicionado. Qualquer coisa leva a fumar o cigarro. E aí a gente vai vendo o grau de gravidade da dependência, né? Eu acendi um cigarro para tomar banho, acreditem se quiser. Puxa, porque o cigarro, além de tudo, ele é uma substância, como a gente está dizendo, quimicamente ativa, que ele traz uma diminuição da ansiedade, ele alivia. Então você, poxa, eu vou tomar meu banho porque eu quero me aliviar. Vem junto o cigarro, você fica tranquilo, né? Por isso que ele engana, é aquela coisa, você entra na hora do cigarro, quando você vê, você já está laçado. Tá vendo? Ô, André, você lembra de alguma história que você pode contar pra gente de você não conseguir ter cigarro e fazer loucuras pra conseguir? Assim, você pode contar pra gente? Saí de madrugada pra comprar cigarro mais de uma vez, né? Às vezes sem carro, tinha que dar aquela caminhada de quase 1 quilômetro para chegar onde estava aberto e comprar o cigarro. Quer dizer, isso é uma dependência. Eu acho que é a mesma coisa que leva o dependente de crack, cocaína, sei lá, a sair no meio da noite e ter que ter a droga, porque enquanto ele não tiver, ele não consegue relaxar e entrar no estado para dormir, enfim, para descansar, né? Exatamente. Tem aquelas pessoas que filam o cigarro, né? Filam o cigarro do amigo, vai fumando porque não tem onde comprar, fica desesperada porque precisa. Não, eu era o tipo de dependente que não podia um cigarro, não, eu queria o maço, eu queria ter a certeza de que tem bastante ali, né? Que não vai, vou daqui a 1 hora, meia hora, vou ter que me preocupar de novo, né? Isso é uma prisão, né? Nossa, e você vê uma série de outras substâncias psicoativas dão isso, por exemplo, a cocaína também dá isso, maconha, você vê usuário de maconha falando, deixa eu deixar a minha maconha guardada porque eu não posso ficar sem isso, né? Então vai gerando isso realmente, a pessoa vai ficando dessa forma e aí aí ele se dá conta que ele já não consegue parar sozinho. André, quantos cigarros você, assim, no seu pico de usuário de cigarro, quantos maços por dia você chegou? Eu não cheguei a ser um fumante tão pesado assim, era um maço mais ou menos. Por dia? Por dia. Às vezes, dependendo da situação, porque a gente tem essas coisas também, dependendo do estresse, do que está acontecendo no dia, você fuma ou mais ou menos, né? Tinha dias que às vezes eu passava um pouco, mas nunca cheguei nem perto a fumar 2 maços. Era a média de 1 maço por dia. E eu meio que controlava, né? Procurava fumar menos. Até por causa da profissão, eu canto também, nada disso a corda vocal fica complicada, né? A respiração, né? O fôlego, né? Cantar e falar que o nosso trabalho é fôlego, né? Sim. E o cigarro derruba mesmo. Depois que eu parei de fumar, eu senti uma melhora nisso, sem dúvida nenhuma. Mas, já conversei isso com a Camila. Eu parei de fumar, mas eu substituí pelo cigarro eletrônico. Eu quero chegar nisso. Como é que você tomou essa decisão de trocar e consequentemente parar de fumar, né? Na verdade, a troca aconteceu por uma circunstância. Na verdade, eu queria parar de fumar, mas eu morria de medo, porque eu sabia que eu ia sofrer. Sim. E a dependência da nicotina é pesada, é complicada. A dependência do cigarro não é só da nicotina, porque tem mais de 6.000 substâncias químicas aí. Dentro daquele tubinho. Exato. Querendo ou não, quando você começa a consumir, você acaba ficando dependente dessas substâncias também, que é uma química brutal que vem desde do plantio do tabaco para cuidar da lavoura, tem agrotóxico, todo mundo, às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Sim. Na química que é usada para manter para manter, exatamente, para manter livre de pragas, de estragar. Depois que eles colhem, tem uma série de conservantes e outra, uma química em cima da outra, né? Porque uma deixa um sabor amargo, então eles põem outra química para tirar aquele sabor amargo e deixar um sabor menos de menta, pouco mais, cravo, qualquer coisa mais do atraente. Gênero. Então, assim, hoje no cigarro eletrônico isso acontece muito, né? Você juntar essências, aromas, né? Eu já vi alguns. Deixa eu só abrir um parênteses aqui que eu acho que é totalmente importante, porque, por exemplo, que nem você falou, você fumava um maço por dia. Essa é a média. As pessoas geralmente fumam um maço por dia. E é curioso porque o que acontece? Quando você fuma o cigarro, a substância ativa que é a nicotina,
ela vai ocupar alguns receptores no cérebro, que chamam-se receptores nicotínicos. O nome é em homenagem à nicotina. E aí esses receptores, eles ficam dessensibilizados, ou seja, eles se estimulam, depois eles se desestimulam. E para eles voltarem a ser ativos, demora mais ou menos 45 minutos, que é o tempo de um outro cigarro. E aí quando você vê, o maço foi meio que construído para ter a quantidade suficiente de nicotina durante um dia inteiro. Interessante isso que você tá falando. Isso eu não tinha ouvido, porque... Na verdade, a nicotina não se acumula no nosso organismo, Exatamente. Né? A gente elimina a nicotina sei lá, na primeira urina que você for depois de fumar. 15 minutos já resolveu. E aí, depois que você elimina essa nicotina, você sente vontade de fumar de novo. É por isso que você fuma um maço por dia. Mais ou menos uns 45 minutos entre um cigarro e outro, vamos dizer. Então, aquela coisa das pessoas acharem que os males do cigarro são provocados pela nicotina, não é exatamente, né? Porque os males físicos maiores provocados pelo cigarro é fruto do carbono, do alcatrão, né? Que é o que faz Principalmente o alcatrão, né? Você veja que o que é cancerígeno são as substâncias do alcatrão, que são mais de 5 mil, 6 mil substâncias. O alcatrão é tipo um piche, né? É ele que faz com que o pulmão fique colado e não consiga se expandir. Né? Você acabou se especializando em toda a cadeia produtiva do cigarro. A gente acaba se informando. Eu vou pegar os meus pacientes e pedir para fazer uma consulta com você. E dos malefícios do cigarro eletrônico? Então, ou não? Assim, dá pra gente recomendar assim, da área da medicina? Então, o que acontece, né? O cigarro eletrônico ele teve uma sacada interessante, porque como a nicotina é a substância que só gera a dependência, ela não necessariamente está ligada a câncer, tudo. Mais ou menos em 2003, um inventor chinês veio com essa ideia e trouxe o cigarro eletrônico, que é só nicotina. Na verdade, tem uma mistura da nicotina com outro produto que a gente chama de propilenoglicol. E glicerina vegetal. E glicerina vegetal. Então, ele tirou todas aquelas 6 mil substâncias. Então, ele, teoricamente, é menos cancerígeno, né? A gente ainda não sabe tudo sobre o cigarro eletrônico. Tem uma série de pesquisas sendo usada. A primeira proposta dele foi como algo para parar de fumar, né? Nós não estamos vendo totalmente que ele é bom para parar de fumar, porque ele mais mantém o hábito de fumar, porque o cigarro também está ligado a um ritual, né? Exatamente. Você pegar o cigarro, fumar, fumaça, né? E isso o cigarro eletrônico mantém. Então, mas não seria um bom objeto de transição, por exemplo? Eu acho que é uma faca de dois gumes aí. Essa é a ideia dele, ele foi construído para isso, mas a gente não está tendo estudo provando que é isso que ele faz, entendeu? O que nós estamos vendo é que ele mais mantém a dependência do que necessariamente tira. A gente tem casos de sucesso, de pessoas que efetivamente conseguiram parar de fumar com o cigarro eletrônico, mas ainda não é uma certeza clínica, tanto que no Brasil não está autorizado pela Anvisa, uma série de países não estão. Na maioria dos países... Para falar a verdade, eu acho que não tem nenhum país que está regularizado. Parece que a 100%. Inglaterra, a Grã-Bretanha tem alguma coisa. Foi meio que lá que começou a comercialização maior. Ele nasceu na China mesmo, na verdade, o cara que inventou, ele teve um sonho, porque o pai dele estava morrendo de câncer na garganta. E na China eles fumam muito, né? E ele teve um sonho. Porque o princípio é muito parecido com aquela máquina de fumaça que a gente usa em show, que é a glicerina que entra em contato com uma resistência e vaporiza. Então, assim, eu acho que o que falta de estudo aí são os efeitos da resistência. Exatamente. Porque hoje bom, eu só já uso há 6 anos. Então, desde que você parou de fumar o cigarro convencional, você fumou o cigarro eletrônico, então? Eu tenho consciência que eu só substituí, né, que eu sou tão dependente da nicotina hoje quanto eu era antes, talvez até mais, porque o cigarro eletrônico você acaba usando em situações que você não usaria normalmente. Por exemplo, e a nicotina é mais pura, né? Vem a nicotina pura. E tem isso que a gente não sabe, né, da nicotina líquida. A gente compra, eu mesmo, você pode fazer o seu próprio líquido. Porque o propilenoglicol e a glicerina vegetal são 2 produtos que a gente consome desde bebê. Que existem em uma série de produtos de higiene pessoal, produtos alimentícios, produtos... remédios, né? Sem dúvida. O propilenoglicol, ele é veículo para uma série de coisas. Substâncias. Uma série de substâncias
enfim, enxaguante bucal até shampoo, quer dizer, Nossa. Nocivo à saúde para consumo humano não é. Ele é feito para consumo humano, mas tem que ter esse grau USP, né? Exatamente. É o grau de consumo humano. É isso que a gente não tem tanta segurança. Então, muitas vezes, né, ele inalado, vamos dizer, fumado, né, a gente não sabe exatamente se pode vir efeitos. Tudo indica que não. Né? Então, a gente tem algum grau de segurança com isso. Mas a gente não sabe exatamente quais são os padrões para se fazer essa mistura. Tudo isso traz uma confusão na medicina que a gente acaba não indicando. Por isso que é aconselhável para quem usa o cigarro eletrônico ou para quem quer usar o cigarro eletrônico, que compre de marcas conhecidas. Dentro ali do meio, assim, já tem as marcas que são confiáveis e conhecidas, que já viraram indústrias e estão lucrando com isso. Que é principalmente a marca chinesa Joyetech, que é a marca chinesa que criou tudo isso, né? Porque quando a gente vê muito notícia de esse cigarro explodiu na boca do cara, isso é perigoso. Na verdade, tudo isso é equipamento mal cuidado, equipamento de má qualidade, tudo. Tem essa história, né, de certa forma, da segurança, tudo. E quando um paciente vem pra gente, né, falando, olha, eu quero parar de fumar, posso usar o cigarro eletrônico? Geralmente a gente fala, olha, não é o mais indicado. Porque a gente tem outras formas, né, de... Eu quero falar sobre essas formas. Eu estou recebendo hoje aqui no Mentalistas o André Góes, que é locutor da Rádio Dourado, músico também, aqui revelando uma série de vivências em relação ao cigarro, ao tabaco e agora ao cigarro eletrônico. Do outro lado da bancada aqui no Mentalistas, o doutor Rodrigo de Almeida Ramos, que é diretor do Núcleo Paulista de Especialidades, que é o nosso psiquiatra convidado aqui no Mentalistas. Doutor, uma curiosidade, quando a pessoa para de fumar, ou ela decide parar de fumar, pela sua experiência clínica, normalmente ela pula para um outro vício, por exemplo, parei de fumar, tomo café incessantemente ou não. Não posso tomar o café porque o café me lembra o cigarro, então vou comer chocolate até dizer chega. Quer dizer, existem outros vícios que esse paciente acaba migrando quando ele deixa de fumar? Todos os vícios, né, eles, no primeiro momento, a pessoa ela tenta fazer essa transição, né, pegar uma compensação. Açúcar geralmente está muito ligado a isso. Né? Mas quando a pessoa entra num tratamento clínico para parar de fumar, nós temos algumas medicações que inibem um pouco essa característica da substituição. Né? Então a tendência é a gente não ter isso. Mas a chance de recaída do cigarro é muito alta ainda hoje. Vamos dizer, 80% dos tabagistas querem parar de fumar. Desses, 30% efetivamente falam, olha, vamos entrar num tratamento. Né? 20% consegue manter-se abstinente depois de um ano, né? Agora, parar espontaneamente, vou parar, a partir de hoje eu não fumo mais, de 3% a 5%, é muito pequeno. É difícil mesmo. Mas... E o cérebro, porque o cérebro, ele fica eternamente mobilizado pro cigarro. Né? Tem um paciente meu curioso, que ele tá sem fumar há 40 anos. Aí ele estava no hospital... E os médicos discutiram o caso dele, ele estava com caso de hipertensão. Aí os médicos falaram, olha, ele é tabagista em abstinência há 30 anos, depois a gente considera tabagista. Ele ficava bravo, ele falava, não, mas eu não sou tabagista, acabou. Mas a medicina considera tabagista. Demora 10 anos para o organismo começar a eliminar as toxinas. Demora para eliminar tudo, mas existe uma memória neuroquímica cerebral que fica mantida. Então se vier o cigarro, é como se o cérebro falasse, ele voltou, então volta naquela configuração. Dopamina, o cérebro por já isso que a gente dopamina. sonha, inclusive, né? De vez em quando eu sonho que eu tô fumando, daí eu pego o cigarro acendo, dou aquela tragada e falo assim, meu Deus, eu parei de fumar, joga essa porcaria fora. Pesadelo. Eu acho que é muito... o cigarro que traz uma dependência física pesada, mas eu acho ainda que a mente da pessoa é que determina. Sem dúvida. Eu acho assim, que quando você tá falando sobre uma dependência química pesada, como um crack, cocaína, talvez, eu sou leigo, talvez tenham outros mecanismos aí. Mas o cigarro, por exemplo, eu tinha um amigo nosso que trabalhava aqui na rádio, que ele fumava tipo 5 cigarros por dia. Mas era sagrado esses 5 cigarros por dia. O médico dele dizia que era mais difícil para ele parar de fumar do que alguém que fumava 2 maços. Sem dúvida. Porque ele tinha uma programação mental em torno daqueles 5 cigarros que era muito mais...
né, muito mais justa do que aquele cara que fuma um cigarro, né? É como se fosse toda a vida dele é construída em cima desses 5 cigarros. Então imagina, uma pessoa que trabalha e tem reuniões, tem uma série de coisas. O cigarro é quem vai manter ele tranquilo para tocar o dia a dia. Tirar esse cigarro, às vezes é mudar toda a vida da pessoa. Porque tá profundamente ligado com a coisa da recompensa. Exatamente. Você tá ali, não, daqui a pouco eu vou lá tomar um café, vou fumar um cigarro e tal. André, quando você parou de fumar, fez a transição para o cigarro eletrônico, quais sintomas físicos, você poderia descrever alguns deles pra gente, que você sentiu de diferença? Olha, eu não senti nada, sou bem honesto. Eu já tinha me programado mentalmente para parar de fumar, era uma coisa que eu queria, que eu sabia que eu precisava mesmo, até não só por causa da profissão, mas por causa da saúde como um todo. Mas eu tinha medo porque eu sabia que eu ia sofrer. Então eu estava naquela minha preparação mental para entrar naquela abstinência, naquela coisa difícil. Foi quando eu ouvi falar do cigarro eletrônico. Falei, ué, que história é essa? E fui pesquisar. Então assim, quando eu comecei a usar, eu já sabia muito a respeito, porque eu tinha pesquisado muito. Sabia como é que funcionava e tudo mais. Quando chegou o meu kit, que eu montei o meu kit, coloquei ali o líquido, eu nunca vou me esquecer dessa sensação, que é aquela coisa da primeira vez. É a primeira vez, sempre. Todas as drogas, né? Não só as drogas, né? Drogas, digo, substâncias ativas, né? Tudo, sei lá, que você faz a primeira vez na vida. E aí sexo a primeira vez. Então, beijo, né? Beijo. Então, assim, quando eu dei o primeiro trago no cigarro eletrônico, que eu senti aquele sabor, eu falei... que eu senti prazer, que satisfazia a tragada, eu joguei 2 maços no lixo e nunca mais fumei. Nunca mais. Mas aí eu tinha uma programação mental mesmo para sustentar isso. Eu passei provas difíceis, tipo... Perdi a minha mãe adoeceu, teve câncer, foi um tratamento longo e difícil. O meu cachorro também, junto com ela, teve câncer também e morreu também. Então, assim, durante esse período de luto e difícil, eu não tive nenhuma recaída. Sim. Eu segurei a onda no cigarro eletrônico. Mas eu já percebi também que eu não posso ficar sem o líquido, né? As resistências, muda totalmente o seu padrão. E é uma prisão do mesmo jeito. Eu quero parar com isso também. E vou pegar esse gancho, doutor, que eu queria, então, falar como é que é o manejo clínico disso. Quer dizer, o André tem toda a predisposição a querer parar, ele tem vontade, já expressou isso aqui. Como é que é o manejo na clínica? O senhor disse que, logo no começo do programa, que existem mecanismos para isso. Como é que a psiquiatria pode ajudar, além da medicação, para além da medicação? Então, você veja que, do ponto de vista psicológico, né, o cigarro cumpre uma série de funções importantes. Por exemplo, quando morre uma pessoa importante, como a mãe, geralmente a gente tende a fumar um pouco mais, porque ele traz um alívio. Eu tenho uma paciente que é muito interessante, ela usa o cigarro quando ela está muito nervosa, e para não xingar os outros de tudo que ela quer, ela vai lá, quer dizer, o cigarro acaba até calando ela, você veja que ele tem um efeito ruim. Então, você veja como a psicoterapia é importante, porque a psicoterapia vai clarear isso para a pessoa e vai começar a direcionar, não, fala o que você quer, vamos descobrir um jeito de se falar, para você não ofender tanto, mas para você pôr para fora, para você se expor. Então você veja, a psicoterapia é fundamental, né, para você aceitar quem você é, quais são as suas limitações e seus defeitos e trabalhar com isso. Outra coisa que funciona muito bem é você esclarecer quais são os malefícios do cigarro, que geralmente em rodas de conversa a gente consegue isso, terapias de grupo, né, isso ajuda bastante. E tem a parte psiquiátrica, né, que nós temos algumas medicações e reposição de nicotina, o famoso adesivo de nicotina funciona muito bem, né, porque a pessoa para de fumar, você fala, olha, a partir de hoje você não fuma mais. Mas para ela não ter toda essa irritabilidade, a gente, a partir de adesivos ou goma de mascar, vai diminuindo só progressivamente. Fazendo um parênteses, doutor, é exatamente aí que entra o cigarro eletrônico, é na reposição da nicotina. Porque o cara que é fumante pesado, quando começa a mascar chiclete ou usar o adesivo, o cérebro dele recebe a nicotina que ele precisa, certo? Mas ele não tem o gatilho. O comportamento. Ele não tem aquela coisa, que é o pegar o cigarro, levar até a boca, ritual. dar um trago e soltar a fumaça. Então, assim, porque não adianta nada você dar um trago numa coisa, sentir uma sensação de trago e não ter nada para soltar. Então, aí que o cigarro eletrônico preencheu uma lacuna gigantesca. Porque você mantém o lance de levar o negócio à boca, dar uma tragada e expelir o vapor, que é muito mais prazeroso. Sim. Ele não deixa o cheiro no ambiente ruim. Quando tem cheiro, é um cheiro agradável. Te dá uma sensação de tragada.
e isso muitas vezes te amarra de novo. Exatamente, é aquela coisa, para quem quer parar de fumar, ele é complicado, porque ele mantém o ritual. Você ou precisa seja, fazer a redução A do redução. nível de nicotina, e que isso também é é um muito problema difícil, para quem começa a usar o cigarro eletrônico, porque você não sabe que nível de nicotina você vai usar. A Exatamente. nicotina pode causar algum dano cerebral? Ela é a causadora da dependência. Você você é pode ter viciado em overdose de cigarro por nicotina. causa da nicotina. Altas doses, você tem parada cardiorrespiratória, né? Mas assim, é lógico que num cigarro, né, no cigarro convencional, a gente acaba absorvendo muito pouco da nicotina. Vamos dizer, num cigarro tem 9 miligramas de nicotina, a gente cigarro absorve forte, né? Um cigarro forte, a gente absorve 1 miligrama, quase nada. No cigarro de nicotina, a absorção de nicotina é maior. No cigarro eletrônico, você veja, você mesmo sendo fumante por um longo tempo, na primeira tragada do cigarro eletrônico veio uma sensação de recompensa inesquecível, como se fosse a primeira vez. Exato. Mas aí acho Né? que é por causa do sabor, né? Porque o vapor é muito leve. Uhum. O vapor é leve, ele não é. A fumaça do cigarro, ela é pesada, ela é azulada. E é uma nicotina, exatamente, é uma nicotina mais pura, né? E tem um detalhe que as pessoas não se tocam. No cigarro, a química que está na ponta do cigarro e no final do cigarro é diferente. Ela é usada ali meio que para dar um prazer maior. O primeiro trago do cigarro, ele é diferente. Exatamente. Ele tem um sabor, e o final também, que é meio que para fechar a corrente ali, né? E por isso que, para parar de fumar, a gente tem que tirar, deslocar a pessoa do estímulo condicionado. Então, interromper o ritual é a primeira coisa. E atividade física, né, E doutor? atividade muito física importante ajuda isso, muito. né? Você começou a fazer atividade física? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas eu não, como eu falei, eu não entrei meu cérebro não entrou no modo vamos largar esse vício. Né? Eu entrei no vamos substituir. E agora é que eu tô meio querendo me livrar de uma vez, porque você acaba ficando cansado de ter que comprar. Sim. Você não pode ir no bar, na padaria, comprar o líquido Né? do Você cigarro não acha, eletrônico. Você tem que é comprar pela difícil. internet, você tem um tempo que esperar a coisa. Então, se você é dependente, você sabe que você vai ficar sem, você não pode ficar um dia sem, você tem que contar, então muda toda a tua programação mental mesmo. Né? Uma das características da dependência é o tempo que você gasta para pegar a substância, né? E você veja que com o cigarro eletrônico, ele deixa um tempo maior, então a pessoa tende a ficar mais ansiosa. Será que eu tô com o refil completo? Será que não? Então a tendência é ficar mais ansiosa. Mas no processo de parar, então a gente precisa tirar ele do ritual. Por isso que o adesivo é interessante. Ele não vai trazer as irritabilidades, ele não vai trazer a depressão que geralmente parar de fumar traz. E você pode ter respostas positivas, entendeu? Associado com algumas medicações, a gente tende a ter coisas bem interessantes. Mas é importantíssimo afastar do ritual. Né? Que é a goma de mascar, a nicotina, quer dizer, a coisa vai ficando sem graça. Inclusive aquelas pessoas... Tirando um pouco do prazer, tirando né, um pouco do prazer. É. Geralmente as pessoas falam, olha, agora só tô fumando 1 ou 2. Aí a gente fala, bom, então esse 1 ou 2 você vai para um lugar bem sem graça, longe de café, você vai fumar, mas assim, torna essa experiência sem graça. Aí a gente começa a ter efeitos mais positivos na parada de fumar. Bom, além dos problemas cardiorrespiratórios, sem falar no câncer, né? Quais outras patologias esse indivíduo pode desenvolver? Lembrando, né? 50% de todos os cânceres do mundo vêm do tabaco. Não é lenda, então, não é mito? Não é lenda, não é mito. Fala, né? De 85% a 90% dos cânceres de pulmão vêm do cigarro, né? A gente tem uma série de problemas, bronquites, né, problemas, além asma, totalmente ligado ao cigarro. Impotência sexual. Tem impotência sexual, você tem problemas fígado, dá uma série de problemas, pâncreas, câncer de pâncreas, também, né? Estômago, né? A própria boca, os dentes. Dente, mau hálito, tudo isso está ligado ao cigarro, né? Você aumenta em 10 vezes a chance de câncer de pulmão, enfisema pulmonar aumenta em 5 vezes. É realmente uma substância muito... O enfisema, assim, eu tenho um começo de enfisema já, pelo tempo que eu fumei. Sim. Assim, eu cheguei a fazer um exame eu tenho um bom fôlego, graças a Deus, eu tenho uma boa função pulmonar, mas eu tenho um sinalzinho de enfisema já lá. Que já é a marca, né? Já é pelo que eu fumei, e assim,
Não foram tantos e tantos anos em comparação com, sei lá, tem um tio que fuma desde os 8 anos de idade, fuma há 70 anos. Sim. Puxa. Aí ele vira pra mim e fala assim, você acha que eu vou morrer por causa do cigarro? Bom, agora, né? Depois... Não, tio. Também ele não vai ao anos. médico e também não faz nenhum exame. Queria fazer né? um parênteses aqui, que a gente tem visto muito, principalmente os mais jovens, consumindo o tal do narguilé, ou narguile, como eles falam, e que tem uma ideia falsa de que isso faz menos mal do que o cigarro, e é totalmente o contrário, né, Totalmente o contrário. É uma ideia completamente falsa. Já por causa da água, né? Que a fumaça vem fria, Exatamente. né? Irrita menos. E você vê nos adolescentes, virou febre, tem restaurantes que oferecem. Não, ele é pior do que o cigarro. Cada trago que você dá num negócio desse equivale a um cigarro inteiro. Sem contar que ele não tem o filtro, né? Porque o cigarro ainda tem o filtro que Não, eu protege acho um que pouquinho. o mais perigoso de tudo é que eles colocam, eu não sei o nome em português, da molasse, que é um pelote do tabaco aromatizado, molhado, né? E aquilo vai em cima de um carvão, gente. Não. Horrível. Você tá praticamente... O monóxido de carbono aumenta aquilo muito. é um câncer em estado bruto. Puxa Certo? vida. Então, assim, quando você fica respirando, tragando o carvão, isso aí é perigosíssimo. Já vi muito adolescente fumando. E a nicotina já começa a absorver na boca, porque ela é a nicotina básica. É a muito nicotina do forte. cigarro é ácida, ela só vai absorver aqui no pulmão. Então é muito forte, é lenda total, o narguilé tem que ser interrompido. Exatamente, é um crime mesmo. Ô André, você falou que tá querendo parar, inclusive com um cigarro eletrônico, mas você tá com ele aí no bolso. Tá aqui. Mostra pra gente. O mardito, né? Na verdade, o aparelho é só isto aqui, né? É aqui que vai a resistência e o líquido que está aqui dentro. E isso aqui é uma bateria, né? Porque como eu já sou profissional, eu já sou profissional, eu preciso de um aparelho que me dê, que me satisfaça o dia inteiro. Então, eu fico o dia inteiro usando isso aqui. Vou usar para vocês verem, ó. É um bom... É uma substância aerosolizada, ele né? Ele é bem parece a fumaça tênue, mesmo. ele desaparece rapidinho. O cheiro, quando tem esse líquido que eu uso, tem um pouco mais de cheiro, que é um cheiro de caramelo, né? Dá pra sentir. E as substâncias são mais voláteis, assim, então tende a não pegar tanto o fumante passivo, embora o fumante passivo tá sujeito também, mas de uma quantidade menor, assim, de e com risco. o passar do tempo, eu já uso um teor baixo de nicotina, né? Que é 8 miligramas por ml. Né? Então é uma coisa fraca, né? E você leva um tempo para saber qual é o teu teor. Né? No começo você acaba sempre passando um pouco, passa mal, né? Dá enjoo e tal, porque são sintomas da overdose da nicotina, do excesso da nicotina. E você tem que ter muito cuidado com essa nicotina líquida, o líquido, com criança e animais de estimação, que é perigoso. Né? Gente, estamos na reta final aqui já do Sabia programa. que ia ser difícil a gente falar pouco, eu avisei. A gente volta a fazer uma parte 2 aqui do programa, mas acho antes que vai ser disso tudo, eu queria, assim, o depoimento de vocês dois, né? O André, primeiro, para as pessoas que, enfim, estão com esse problema, esse vício no cigarro, o depoimento de quem tá vivendo esse problema, já viveu uma fase do problema, agora tá numa outra etapa, e depois o Dr. Rodrigo, pode começar, André. Eu acho assim, que vale muito a pena você parar de fumar, seja de qual for o método que você usar para parar de fumar. Se você me perguntar se eu aconselho o cigarro eletrônico, sim, mas você tendo em mente que isso não é mágica, que a mudança está dentro da sua mente, que você precisa querer parar de fumar. Eu parei de fumar cigarro de um dia para o outro, porque eu tinha preparado a minha mente para isso. Mas, como eu acabei de falar, reconheço que ainda sou dependente da nicotina, ainda preciso me libertar dessa dependência. Mas vale a pena, ajuda, e você pode parar de fumar de um dia para o outro se você quiser. Com o cigarro eletrônico ou sem cigarro eletrônico. O importante é parar de fumar, certo? Sem dúvida. Muito bom. E a ala médica, o que diz para os nossos tabagistas? Olha, eu acho que parar de fumar é a melhor decisão que você pode fazer com relação a você, ao seu futuro e às pessoas que te rodeiam, né? Parar de fumar reduz em 50% todos os riscos que você poderia ter, só de interromper o tabagismo. Então, acho que isso é extremamente importante. Nós temos métodos consagrados para parar o tabagismo, né? O cigarro eletrônico a medicina ainda não considera, então nós não vamos recomendar. A gente não tem estudo suficiente sobre o efeito do propileno glicol e da glicerina vegetal aspirada. Aspirada, exatamente. Inalada nos pulmões. Pela fumaça. Mas assim, tem outros mecanismos, então se você quer parar de fumar,
pode tentar sozinha, é difícil parar sozinho, mas assim, a medicina está totalmente amparada para te ajudar. Nós temos meios de fazer isso. É possível, né, gente? Se é possível largar o crack, a cocaína, é possível largar a nicotina com toda também. certeza. Muito bem, agradecendo a participação do Dr. Rodrigo, aqui nosso psiquiatra, Rodrigo de Almeida Ramos, diretor do Núcleo Paulista de Especialidades Médicas, e o nosso locutor André Góes, músico, locutor da Rádio Dourado, músico, gentilmente atendendo aqui o pedido do Mentalistas. Muito obrigado, um prazer, Muito obrigada, viu, Muito gente? obrigado, foi um doutor. prazer. Bate-papo gostoso. E você pode também acompanhar os nossos podcasts no portal estadão.com.br. Até uma próxima. Até a próxima.